Bianca Freitas, tenho 25 anos, sou artista visual, sou natural de Dourados e eu trabalho com algumas linguagens, como pintura, desenho e o grafite. E em todas essas linguagens eu trabalho com uma temática indígena, que é uma forma de manter viva a minha ancestralidade. Sou descendente indígena por parte de mãe e pai, e por parte de mãe da etnia Carajá, e por parte de pai da etnia Guarani-Mubiá. Então, eu sempre coloco personagens indígenas com um fenótipo indígena e às vezes os grafismos, né? Na pintura é mais presente os grafismos e no desenho também. Olha, tem essas duas telas aqui, que elas fazem parte do meu trabalho de conclusão de curso da faculdade. E nelas eu coloquei os grafismos, né? Da etnia da minha bisavó. Não exatamente os grafismos, como forma de respeito eu coloquei algumas variações deles, né? E ele funciona praticamente como uma marca d'água para reafirmar a minha ancestralidade, que mesmo ela não estando, os grafismos não estando presentes no meu cotidiano, eles ainda estão lá de alguma forma. E no grafite eu uso a personagem que tem um fenótipo indígena. São essas partes mais escuras, esse preto mais gráfico. Eu me enxergo como, hoje em dia, como uma mulher muito sonhadora, porque todas as coisas que eu faço hoje, elas começaram no início da adolescência. Comecei a pensar em todas essas artes e na possibilidade de um dia conseguir fazer, pintar bem uma tela. E eu fui desenvolvendo isso com os anos. Então, no meio da arte, é um sonho e uma conquista para mim, porque foi de passo a passo que eu consegui aprender tudo o que eu consegui aprender até hoje. E é gratificante, porque eu vejo como conquistas. Você ser boa já é difícil. Aí para você ser boa em mulher é mais difícil ainda. Eu lembro assim que alguns alunos que conseguiam expor era a maioria do sexo masculino, assim, em grandes museus. Aí eu ficava assim, nossa, pra mim vai ser um pouco mais difícil conseguir chegar lá. Tipo, eu ainda não cheguei nos lugares que eu queria ainda, mas eu vou me esforçar muito pra chegar. E realmente é isso do machismo mesmo e você não ser vista como um artista homem. Isso tem muito no grafite, né? Porque geralmente é um espaço dominado pelo sexo masculino. Aí o pessoal vê e fala assim, ai, foi uma mina que fez, mas foi uma mina mesmo. Sabe, eles meio que desacreditam em uma coisa que era muito engraçada quando eu comecei a pintar, que às vezes eu ficava parada na frente dos meus trampos. Tinha um que era na frente da minha casa. Então eu ficava tomando tereré lá e eu vi o pessoal passando. E uma vez um menino passou, olhou pro meu trabalho, olhou pra namorada dele e falou assim: eu conheço o cara que fez esse trampo. Ele é lá de tal bairro. Aí eu fiquei olhando assim, parado, olhando pro menino falar. Aí a menina falou assim: é? Ele falou assim: é. Aí eu falei: ok, foi um cara de tal bairro que fez, não fui eu. Mas, tipo, acontece muito. Eu fiquei só olhando assim, cara, ele acha que o meu trabalho foi um cara que fez porque está bom, sabe? Aí eu fiquei tipo assim, ok, nem falei nada, só guardei isso pra mim, assim. Eu não falei porque era uma briga que eu não queria comprar naquele momento, sabe? Eles estavam passando, eles já iam ir pra casa deles, não sei, ele tava no momento, eu tava no momento de lazer. Aí, tipo, eu só fiquei, assim, ri da situação, achei engraçado e guardei pra mim, assim. Foi em 2012, quando eu tinha 16 anos. Eu comecei a me interessar, a ver, né, como funcionava o movimento. E eu fiz amizade com alguns meninos próximos ao bairro que eu morava, com a minha mãe. E um deles me ensinou a fazer algumas técnicas, me ensinou como funcionava a sombra, a luz. E ele foi a primeira pessoa que me convidou para pintar na rua. Então, meu primeiro trampo foi com ele. Foi na Orla, ali na Orla Morena. E eu fiz um bombe e um persona na época. Tipo, foi simples, mas eu consegui fazer, assim, e pro primeiro trampo até que ficou bom. Quando eu comecei a pintar, eu senti uma coisa que eu não consigo descrever, que, tipo, até hoje eu não senti fazendo nenhuma outra coisa. Era, tipo, praticamente uma sensação de êxtase quando eu comecei a pintar. Era, tipo,
uma liberação tão grande de endorfina, assim, parecia que, tipo, eu tinha que fazer aquilo. E foi bem foda no começo, porque eu não podia pintar. Os meus pais, eles viam o grafite como uma arte muito marginalizada. E eu lembro que o primeiro grafite que eu fiz na rua, eu tive que mentir pra minha mãe que eu ia no cinema com uma amiga pra poder sair pra pintar. Coloquei a tinta na mochila. Só que eu falei que eu ia com uma amiga e ela ligou na casa dessa minha amiga e descobriu que eu não tinha ido com ela. Aí ela descobriu que eu tinha ido pintar. Aí eu tinha que pintar toda vez escondido. Meu pai ia atrás, às vezes ele ia atrás também. Falava pra eu subir na moto pra gente ir embora. Em uma época ele começou a me seguir pra saber o que eu tava fazendo. Porque eles achavam que eu tava pintando ou pichando, né? Que na época eu também pichava. Ele chegou a ver algumas tags, aí ele chegava em casa bravo. Eu sei que você pichou tal muro em tal lugar. Aí eu ficava assim, ai meu Deus. E eu era menor também, eu acho que a preocupação deles foi essa. Recentemente eu fiz 2 prateleiras aqui na minha área de serviço para poder deixar só o material do grafite separado. Porque antes eu deixava só numa sacola, aí eu preferi deixar ele assim dessa forma. Ficar mais fácil de eu ver o que tá faltando, porque às vezes tá faltando alguma coisa e eu não vi porque tava tudo junto. Aí fica melhor organizado aqui. Esses aqui são os sprays, né? Aí eu deixo os caps aqui nesse serzinho. Eu deixo mais organizado. Os corantes que a gente usa também, geralmente no latex, que são as tintas, né? Aí eu deixo as tintas aqui nessa parte de baixo. Aí que tem rolinho, pincel, uma bandeja de tinta. E essa cola que geralmente eu uso, uma eco bag, assim, mais reforçadinha pra poder levar o material. Sim, esse foi por uma campanha que era o Levante Feminino contra o Feminicídio. Aí ele foi na inauguração da campanha aqui no Mato Grosso do Sul. Foi na data da inauguração do Mato Grosso do Sul. E a campanha tinha como símbolo o girassol. Então a gente fez o símbolo da campanha, que foi o girassol, e agregou 2 personagens, né? Que é fora do padrão. O grafite, pra mim, ele é uma arte que não só pode expressar o que você está sentindo, mas ele também pode levar uma crítica social para as pessoas. Tipo, elas podem ver e até parar de pensar coisas que elas pensavam anteriormente. Por exemplo, você levar uma mensagem, você pôr uma frase que a pessoa vai repensar, entendeu? Sobre as atitudes cotidianas dela. Esse muro, ele foi disponibilizado pra gente pelo dono da loja de skate que tinha aqui. Ela já não funciona mais aqui. A gente estava procurando um muro para poder fazer esse painel. Aí um conhecido disponibilizou pra gente. Aí a gente veio, cada uma trouxe o seu desenho, né, o seu esboço. E a gente pensou em fazer umas cores parecidas, assim, para ter uma conversa entre os trabalhos. E ficou esse painel, ficou bem legal. Esse aqui é o meu personagem, que é a menina com fenótipo indígena. Aí aqui eu resolvi fazer mais o rosto para dar uma visibilidade maior, ficar um enfoque maior no rosto dela. E geralmente também faço com o corpinho. Aí esse aqui é um bombe, que foi feito pela Luana. Ele é as letras, né, do grafite. E ela manda muito bem, então tipo, ficou impecável tudo. E esse é o personagem da Thalia Palhares, que é uma menina que é alienígena e ela tem alguns símbolos do feminismo. Geralmente, a gente tem oportunidade de pintar em áreas centrais. Então, a gente pode levar uma temática e uma estética que envolve a periferia. Por exemplo, a minha personagem, ela é uma mulher indígena, uma menina indígena. Tipo, ela vai estar num centro. E é o tipo de perfil que você não vai ver em moradores do centro. Assim, muito menor, em menor quantidade do que na periferia, que é o principal local das pessoas descendentes indígena e pessoas negras. Saiu até recentemente um estudo do IBGE que as pessoas negras e indígenas são concentradas especificamente na região periférica, não na região central.
E junto com isso também as frases que as meninas costumam pôr também, referente ao feminismo, algumas coisas assim. O que é mais frequente é o assédio, né? De pessoas que passam e acabam assoviando, falando alguma coisa. Isso é o que mais atrapalha. Geralmente eles não dão nada pra você, né? E quando eles querem te passar alguma coisa de ensinamento, não é com o intuito que você aprenda e seja boa. Ele quer praticamente que você seja um pupilo dele e faça um trabalho parecido com o que ele faz. E não é isso que pelo menos eu quero. Eu acho que nenhuma das meninas quer isso. A gente quer aprender sim, mas não dessa forma. Uma coisa muito de ego. Você pode ter o seu espaço, mas o seu espaço não pode ser maior que o dele, entendeu? Aí, tipo, causa até um pouco de receio deles não quererem te passar tantas coisas. A gente já notou isso, tipo assim, já ouvi isso de outras meninas também. Uma coisa que eu sempre fiquei atenta, mas eu achava que, tipo, era viagem da minha cabeça e depois conversando com outras meninas eu vi que não, que era isso mesmo.